Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aguardando aí a Nicole entrar com a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá a conexão aí? Se alguém conseguir mandar nos comentários, por favor. Olá, Dami. Boa tarde, tudo bem? Como que tá a conexão para vocês, pessoal? Ótimo. Muito obrigada. A gente está aguardando a Nicole entrar aqui com a gente, mas já queria agradecer vocês por estar aqui com a gente nesse sábado, né? Às vezes é o dia de descanso ali, mas a gente vem também ouvir um pouco do nosso mercado, pegar um pouco de conhecimento de pessoas muito experientes, como a Nicole, né, na instrumentação cardíaca. Então, para quem está entrando agora, eu vou adiantar um pouquinho do tema para vocês. Hoje a gente vai falar dos desafios, das características e de tudo que a instrumentação na cirurgia cardíaca traz realmente de necessidade de aprendizado, de conhecimento, e que a gente precisa entender que é uma especialidade muito importante. Vou só dar um toque na Nicole aqui para ver se ela está com algum problema na conexão, mas acredito que ela já está entrando também. Olá, pessoal, boa tarde. Quem entrou agora? Acho que a Nicole não está conseguindo conectar. Vamos tentar aqui novamente. Vou adiantando para vocês. Aí, agora sim. Boa tarde, Nicole, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Como que estão as coisas aí? Muita correria? Bastante correria, já trabalhei hoje de manhã, cheguei correndo, tá um sol delicioso lá fora, tomei um banho e agora tô aqui, pronta para matar a saudade de falar um pouquinho mais de cardíaco. Ótimo, perfeito. Enquanto você conectava, realmente agradecer a presença do mundo, né? Já desde o início, porque num sabadão desse, igual você falou, um calor, mas tem gente aqui com a gente realmente acompanhando e sedento por esse conteúdo que a gente tem a passar, né? Muito feliz também pela participação de todo mundo. Tô vendo que tá entrando bastante gente, conhecidas, a Dami. Tá aí o seu pessoal, a lá, a melhor da cardíaca. Então a gente fica com o top do top, hein, gente? Fica aí até o final com a gente, que vai ter muito conteúdo bom e muita conversa também sobre o mercado. Olha, eu vou começar aqui já introduzindo o nosso assunto e falando um pouquinho do que torna a cirurgia cardíaca uma das mais desafiadoras. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com isso pra gente. Se deu pra falar, Fê, eu não tô te vendo. Você não tá me vendo? Eu tô Ainda conseguindo não. ver bem. Será que a câmera não tá virada por aí? Deixa eu só ver isso rapidinho, peraí. Tá. Um segundo, peraí. Ok, tranquilo. Então, gente, eu vou continuar com vocês aqui enquanto ela reconecta, mas a gente vai tratar de assuntos como esses, né? O que torna a cirurgia cardíaca uma das cirurgias mais desafiadoras? Qual que é a importância da precisão, da rapidez, do domínio do instrumental nessa especialidade? Assim, o domínio desses conteúdos na instrumentação cirúrgica em geral é de muita importância. Então, a gente vai falar disso aplicado também hoje à cirurgia cardíaca. Além dessa questão da exigência técnica e emocional do instrumentador. Então, como que é importante, né, você ter ali a cabeça trabalhada, o seu emocional trabalhado, para você participar de uma cirurgia de alto risco, uma cirurgia, às vezes, que vai demorar muito tempo. O que você tem que ter de técnica, de expertise, para você conseguir se adaptar a esse cargo tão importante
que é o instrumentador dentro de uma cirurgia cardiovascular cardíaca. Então, a gente vai trazer muito isso. A Nicole tem muita experiência nessa parte, ela vai passar isso pra gente. E é claro que o conhecimento prático, ele é essencial. Mas o conhecimento teórico, o bate-papo, como a gente vai ter aqui hoje, é uma porta de entrada para a gente conseguir passar para vocês todo esse benefício da cardíaca. Então, quem tem interesse em, eu sou da buco, eu sou da ortopedia, eu sou da neuro e que gostaria muito de trabalhar com a cardiovascular, fica aqui com a gente até o final, que eu tenho certeza que vocês vão ter muitas ideias, assim, de como ingressar nessa especialidade e de como realmente se especializar nesse tipo de instrumentação. A Nicole falou que vai conectar aqui novamente com a gente. Ela estava com um problema na câmera, mas agora acho que já vai dar certo. Nick, você conectou, mas a sua câmera tá virada. Aí. Agora foi? Tá me vendo bem? Ótimo, agora sim. Então, perfeito. Então, pessoal, me apresentando um pouquinho aqui, eu sou a Fernanda, da Ortop. Eu sou gerente comercial, tô formando em instrumentação cirúrgica e em publicidade e propaganda. Então, tô aí na parte comercial, mas também com pezinho na área da saúde. E, Nicole, se apresenta um pouquinho para o pessoal que não te conhece, fala um pouquinho das suas especialidades. Acho que a conexão para mim dela aqui não tá... Deu uma travadinha. Pessoal, me falem, por favor, se vocês estão conseguindo ver a Nicole e escutar ela, porque para mim aqui a conexão travou. Acho que por isso ela não estava conseguindo conectar ali no início. Se alguém puder mandar no chat para mim, por favor, se vocês estão conseguindo ver, se me escutam bem, aí ela caiu. Então eu vou começar falando um pouquinho aqui para a gente também não perder um tempo nisso. Eu acho que a conexão dela tá falhando. Fernanda, tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, mas a sua imagem não tá aparecendo pra gente. Eu acho que sua conexão tá um pouco instável. Puxa vida, eu já troquei de celular aqui. Será que a gente sai e entra de novo, Fê? Pode ser uma opção. Desconecta e eu vou te refazer um novo convite. Tá bom. E aí vem certo. Tá bom. Gente, não sai não. Tá, vai ajustar isso. Okay. E vai ser... Tô te aguardando. Tá, joia. Aí fiz o convite para ela entrar de novo. Talvez dê certo. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Sobre erros, né? Quais são os erros mais comuns? Como que você evita esse tipo de erro na instrumentação em geral e na cardiovascular? Então, a gente vai falar sobre tudo isso, né? Aí, agora sim. Eba. Então, eu já me apresentei aqui para o pessoal. Queria que você se apresentasse também, né? Para a galera que está aí e não te conhece. E aí, a gente vai seguindo aqui o nosso bate-papo. Perfeito. Para quem não me conhece, meu nome é Nicole, né? Eu sou instrumentadora de cirurgia cardíaca em São Paulo. Estou trabalhando no Hospital Dante Pazanese, aqui de São Paulo, uma referência, né, em cirurgia cardíaca. E esse ano eu estava fazendo as contas, mas não terminei de fazer porque é muito tempo. Eu estou em dúvida se eu estou fazendo 29 ou 30 anos de carreira. É muito tempo, né? E eu amo instrumentação, e todo esse tempo, esses 30 anos, eu instrumentei cardíaca. No início da minha carreira, eu passei por algumas pequenas especialidades, de 2 meses em cada uma, né? Eu comecei com a plástica, fui para... Aí, quando eu caí na cardíaca, me apaixonei, e isso fazem quase 30 anos. De um amor incondicional acima do profissional. Eu estava até conversando com uma amiga minha, o amor vem, assim, até antes do profissional, sabe?
é uma paixão que não tem preço e eu agradeço muito, porque trabalho com isso todos os dias, né, fazendo o que eu gosto. E eu me descobri em 2017, né, como professora. Então também foi uma grata surpresa e não foi uma coisa combinada, foi sem querer querendo. Me Aham. desafiaram, eu aceitei e gostei. Agora E tá. os alunos gostaram, né? O que é incrível, porque eu não tinha grandes expectativas. Só me chamaram e falaram: olha, você pode dar uma palestra sobre esse tema? Eu falei, claro. E todo mundo saiu, eu saí maravilhada e todo mundo falando que gostou, né? E no final deu certo. Hoje eu sou professora, né? Além de ser instrumentadora, sou professora numa escola aqui de São Paulo e tenho agora também esse curso de aperfeiçoamento mais específico, mais direcionado para a cirurgia cardíaca. Perfeito. Então, pessoal, vocês já viram que aqui a gente está falando realmente com quem sabe do assunto. Então, fiquem aí com a gente. Vamos começar falando um pouquinho, Nicole, o que que torna a cirurgia cardíaca, né, essa especialidade que você se apaixonou tanto, tem tanto conhecimento, uma das mais desafiadoras, assim, das especialidades? Eu acho que o que me apaixona todos os dias pela cirurgia cardíaca são várias coisas, mas uma que é assim, eu me sinto entre os melhores, porque cirurgia cardíaca, o cirurgião cardíaco, não existe cirurgião cardíaco mais ou menos. Uhum. Ou ele sabe o que ele está fazendo e salva aquela vida, ou não dá certo. Então não tem aquela tapiação, né? O coração ele entra baqueado, você vê o paciente, né, que está ali debilitado e sai com aquele coração batendo bonito, né? Eu digo que ele entra com o coração apanhando, né? Mais apanha do que bate e depois sai naquela perfeição daquele batimento. Então, ver toda essa condução do cirurgião junto com toda a equipe, comigo, né? Eu falo que é como se fosse uma música, sabe? O regendo e tudo acontecendo, cada um no seu tempo cirúrgico e no final o êxito da cirurgia. Então, isso é uma das coisas assim que eu tenho um prazer enorme. É muito gratificante. E como que isso que você falou de estar entre os melhores já coloca a especialidade em um nível de desafio muito grande, Sim. né? Porque você está com os melhores cirurgiões, com os melhores enfermeiros, com os melhores anestesistas, você não pode ser um instrumentador mediano, né? Você tem que ser o melhor instrumentador. Porque a equipe ela vai te demandar isso e se você não conseguir, você não vai estar ali. É isso aí. Uma cirurgia de alto risco, né? Então, aí a gente já entra na questão da importância do domínio ali do instrumental, do ato de instrumentar. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, até pra mim particularmente, eu tenho muita curiosidade na cardíaca, eu acho realmente uma coisa maravilhosa, apesar de ainda não ter conseguido entrar em uma cirurgia dessas, mas tenho certeza que daqui a pouco a gente vai estar juntas aí. Mas fala um pouquinho disso, da importância do instrumentador dominar essa técnica com o instrumental, dominar os procedimentos. O que o instrumentador precisa fazer para ele entrar na cirurgia cardíaca? Eu acho que segurança, né? Eu acho que a primeira coisa é você passar segurança para a sua equipe. Assim, e para você passar segurança para sua equipe, você tem que vir com um domínio teórico muito bom, bem aprofundado, né? Você não pode cair de paraquedas na cirurgia cardíaca. O cirurgião, ele já espera de você a condução técnica daquela cirurgia, né? Uma coisa que eu comento muito, que a cirurgia cardíaca, o cirurgião, ele não te pede instrumental, né? Ele só abre a mão. Então, ele já espera de você todos os tempos cirúrgicos de 5 horas de cirurgia. Então, são 5 horas, de 4 a 5 horas, de uma dinâmica relativamente rápida, onde o cirurgião abre a mão, você entrega e ele conduz a cirurgia. Então, uma das coisas que eu acho assim, fundamentais de um instrumentador é a segurança teórica e técnica, né? Só que assim, ninguém começa do nada, ninguém começa assim, você não chega já sabendo tudo.
Só que para você se destacar na cardíaca, você tem que ter segurança. Você não pode ser uma pessoa insegura. Consegue entender? Sim. O instrumentador ele tem que ter aquela proatividade de saber, sei o que eu estou fazendo, vou instrumentar. Passar com segurança o instrumental para o cirurgião se sentir seguro de que ele tem um braço direito ali conduzindo junto com ele a cirurgia. Sim, sim, com certeza. E isso, assim, é a segurança de você saber fazer, mas também a segurança de você colocar os limites, assim, ó, isso eu não sei. Então eu preciso aprender primeiro para me colocar numa situação dessa de liderança dessa parte do serviço, né? Porque eu acho que a questão da ansiedade dos novos profissionais, e eu vejo isso também como estudante de instrumentação, de entrar em cirurgias assim de grande porte, cirurgias complexas, porque a gente realmente se apaixona e a gente quer participar de tudo. Mas é realmente ter a consciência de que você precisa da base bem feita e perfeita e segura para você caminhar para os desafios maiores. Eu acho que é muito disso também, né? Eu comecei nas redes sociais com um grupo no Facebook, onde eu procurava instrumentadores para me auxiliar na cardíaca, porque estava difícil de eu achar um colega, estava todo mundo trabalhando. Então, a minha intenção foi publicar, divulgar um pouquinho do que eu faço, mas também conhecer pessoas novas que pudessem ser aliados ali, né? Porque eu tinha várias equipes. E uma das coisas que me assustou foi isso, porque eu tive várias pessoas que eu não conhecia falando: ah, amanhã eu te cubro. Que horas? E aí eu falava: nossa, que legal, você é instrumentador de cardíaca? Não, nunca vi, mas eu vou. Então eu falava assim, gente, e foi isso daí, foi me despertando de ser professora também, Aham. né? De mostrar para os alunos que a boa vontade é muito importante, mas você tem que ter domínio daquilo que você vai Sim. instrumentar. Ainda mais numa cirurgia cardíaca, que é tão desafiadora. Você não pode cair de paraquedas numa cirurgia cardíaca, Sim. né? Responsabilidade muito grande, né? Então, assim, o profissional da saúde ele já é incumbido de uma responsabilidade muito grande. Mas quando você assume um serviço, mesmo que seja cobrir um colega, fazer um freelancer, você tem que ter o domínio da especialidade. Ou você vai para aprender, ou você tem que ir dominando, né? Aprender alguém ali do seu lado para poder te orientar. Eu acho isso tanto para cardíaca e esse pensamento ele tem que se aplicar a outras especialidades também, Todas, né? todas, né? Você Exatamente. tem que ter um bom domínio teórico e estudar o procedimento cirúrgico um dia antes da cirurgia. Saber, amanhã eu vou operar, vou instrumentar qual cirurgia? Então vou estudar, vou tirar as dúvidas, vou chegar pelo menos com a parte teórica muito bem dominada e a parte técnica também, dos tempos cirúrgicos da cirurgia. O que eu tenho que ter de instrumental na sala? De caixa de instrumental na sala? De fios cirúrgicos? Então, esse estudo Uhum. prévio, ele é extremamente importante para quem está começando. Exatamente. Se a gente for pensar aí na média de tempo que você falou, né, de 5 horas por cirurgia, realmente é algo que você tem que ter domínio. Não dá para você ir sabendo, começa assim, mas no meio ali da cirurgia eu não sei quais são os passos, o final também não sei como que é o fechamento, qual que é o procedimento. Se você não for preparado para essas 5 horas, vai passar um aperto. E isso tudo a gente tem que pensar que quem ali é o maior prejudicado ou então o maior beneficiado da situação é o paciente. Então, você tem que ter isso em mente, né? O que eu posso fazer? Qual o conhecimento que eu tenho que buscar antes? O que eu tenho que me preparar para chegar ali e conseguir fazer a minha parte de forma excelente para o procedimento sair conforme todo mundo espera, né? A gente tem algumas perguntas aqui no chat que eu gostaria de ler para a gente ir conversando sobre também. A Luciene perguntou: como faço quando estamos estagiando em um hospital de grande porte? Eu acho que ela quer saber, assim, né, a questão de como que você entra ali nessas especialidades em um hospital de grande porte, provavelmente com muitas especialidades de cirurgia. Eu acho que quando você está dentro de um hospital, é a grande oportunidade que você tem para fazer networking,
né? Então, eu acho que você está realmente interessada, mostrando que você tem interesse, mostrando que você realmente gosta daquilo que você está fazendo, ter ouvido, né? De saber conversar, de saber ouvir, de passar o seu contato, de pegar contatos, de repente entrar numa sala cirúrgica, nem que seja para você assistir, né? Porque, assim, eu já tive alunos que ficou no conforto. E a cirurgia rolando, né? Então, o teu maior marketing é você mesmo, né? E uma coisa que eu comento muito, o cirurgião cardíaco, ele tá ali operando e ele tá olhando para baixo, operando, ele tá o tempo todo ali operando, ele só abre a mão. Eu tenho certeza, assim, absoluta do que eu vou dizer. Ele sabe quem entra, quem sai e o que cada um tá fazendo dentro da sala cirúrgica. Então, quantas vezes eu levei aluno e ficou no celular em vez de estar prestando atenção na cirurgia. Então, essa moça que está perguntando o que ela faz quando está dentro do hospital é mostrar interesse, né? É realmente mostrar que quer participar daquilo, né? Que quer ser realmente uma instrumentadora diferenciada, e a melhor forma de fazer isso é conversando, se comunicando, fazendo network, e se está ali, entra na sala cirúrgica, saiba se comportar dentro da sala, porque com certeza a equipe inteira está te olhando, né? E isso faz um grande diferencial também. Uhum. Aproveitando esse gancho da sua fala, eu já ouvi algumas coisas assim, de colegas e tudo mais, falar, é muito difícil entrar na cardíaca. Eu não vou conseguir, porque é um mercado muito fechado. Isso é um mito? Isso é uma verdade? Como que é na prática essa questão? A cardíaca é uma especialidade fechada? Uma excelente pergunta. Isso foi uma excelente pergunta e eu ouço isso há 30 anos, né? E eu desmistifico isso. Um dos meus pontos de ser professora, principalmente na minha especialidade, e se tiver alunos meus aqui, me ajudem me elogiando, porque um dos pontos principais do meu curso é mostrar que a cardíaca não é difícil, né? Então, eu ouvi isso também, né? A minha história no início da cardíaca, se eu tiver uma oportunidade depois de contar, foi até sem querer querendo, assim, eu não tava, nem pensava em entrar na cardíaca, porque eu tinha esse medo, né? De achar que era uma especialidade muito difícil. Depois que eu fui conduzida e bem treinada por grandes professores, né, que eu tenho um agradecimento eterno, eu vi que tem técnica, tem como você conseguir ser um bom instrumentador e que não tem toda essa dificuldade. Então, uma das coisas que eu faço muito é desmistificar com relação a aprender cardíaca, a instrumentar cardíaca. Claro, você tem que ter um perfil da especialidade, que eu deixo isso muito claro também no curso. Agora, com relação a ser uma equipe muito fechada, a ser uma especialidade muito fechada, eu acredito que ela é um pouco fechada, sim, ela é um pouco restrita, porque ela afunila os profissionais. Não é uma especialidade que qualquer instrumentador instrumenta. Você entendeu? Então, assim, a quantidade de pessoas dentro de uma sala, a gente meio que segura, por conta do risco, do potencial cirúrgico daquela especialidade. Agora, isso também tem na neuro, né? Não é só na cardíaca. Agora, o que as pessoas não podem levar é isso como uma frase de barreira para não tentar. Porque Uma se premissa irrevogável, né? Não é assim. eu pensasse assim, eu não seria instrumentadora de cardíaca. Entendeu? Então, ela é mais fechada que as outras? Sim. Qual é o caminho de você abrir dentro da área? Fazer curso. Tem uma aluna minha que amava cardíaca, fez o curso de instrumentação já pensando em cardíaca, me conheceu no meu curso de aperfeiçoamento, se destacou no meu curso. Na primeira oportunidade que eu tive com outro colega, coloquei ela para estagiar, né? Então, é difícil? Qual é o ponto de vista do difícil? Né? Se você ficar sentado e falando é Tudo vai difícil, ser, né? Tudo vai ser difícil. Então, exatamente. se tem esse perfil de pensamento, já é complicado estar na instrumentação cirúrgica. Porque já é uma área que demanda muito de estudo, de proatividade, de força de vontade, né? E você falou aí algo que a Andréia até perguntou pra gente no curso. Vou pedir para você explicar um pouquinho. Ó, quando comecei a fazer instrumentação cirúrgica, sempre tive vontade de me especializar na cardíaca. Sou recém-formada. Como faço o seu curso, por favor?
Explica um pouquinho aí do seu curso, como que funciona a dinâmica da sua especialidade. Eu estou com um curso aberto, vai ser agora dia 24 e 25 de maio, aqui em São Paulo, perto da Paulista, uma escola super gostosa. O curso, ele é um intensivo de instrumentação cirúrgica em cirurgia cardíaca, são 2 dias, um final de semana, sábado e domingo, mas é o dia todo, das 8 às 18. E no segundo dia a gente tem prática. Então eu gosto de unir a parte teórica do primeiro dia com o segmento da prática no segundo dia. Então, quem tem interesse, é só me procurar no privado, e aí eu passo todas as informações, com certeza é um divisor de águas aí na instrumentação cirúrgica de um modo geral. Porque eu sempre falo que quem instrumenta cardíaca, instrumenta qualquer especialidade. Então, vale para todo mundo. Então, pessoal, já estendendo aí o convite para todo mundo, depois manda isso também para os seus colegas aí de profissão. A Ortop vai estar com a Nicole em São Paulo, né, no dia 24 e 25 de maio. Então, a gente vai levar... A gente vai estar lá também aprendendo com ela, que é uma referência na instrumentação cardíaca de São Paulo. Então, todo mundo que tiver interesse, né, a gente vai reforçar isso também no final da live, mas aproveitando a pergunta que surgiu para falar disso. Eu queria também, Nicole, que a gente entrasse um pouquinho para dar um gostinho para o pessoal aí, para fazer o curso com você, e falar um pouquinho dos instrumentais. A gente tem na escola de instrumentação a mesa básica, né? Ali os tempos cirúrgicos básicos, mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre quais são os instrumentais específicos da cardíaca. É claro que, assim, de forma rasa, assim, pra gente ter uma ideia, mas fala um pouquinho sobre esses diferenciais, por favor. A cardíaca, ela é uma cirurgia deliciosa, né? Sou suspeita em falar, mas todo mundo que conhece concorda comigo. E o que eu gosto na cardíaca é que ela tem os tempos cirúrgicos muito pré-definidos. Então, ela tem a abertura, tempo principal, revisão de hemostasia e fechamento, né? Quando eu ensino os alunos, eu já ensino por tempos cirúrgicos. Então, primeiro, aprenda a abertura. Dominou muito bem a abertura, agora aprende o tempo principal. Dominou muito bem o tempo principal, agora você une a abertura até o tempo principal. E assim eu vou indo etapa por etapa. E isso está relativamente ligado ao instrumental cirúrgico. Então, a abertura, quando eu falo, o paciente está pronto, vamos começar. Então, a gente está no primeiro tempo cirúrgico, que é a abertura. Então, o que a gente tem que pensar com relação aos instrumentais no tempo de abertura? Dentro da cirurgia cardíaca, um dos instrumentais que não pode faltar para esse tempo cirúrgico são os afastadores. Porque você vai cerrar o externo e você vai abrir o externo para você poder ver o coração propriamente dita, né? Propriamente dito. E aí a gente tem os afastadores da cardíaca. Aí você pensa, é um externo só. Então, você tem um afastador só? Não! Você tem vários afastadores de externos que depende de cada cirurgia, né? Você vai fazer... Mentira, minto. Você vai fazer com o coração batendo? Não, isso tá certo, desculpa. Você vai fazer com o coração parado? O Ankney. Você vai fazer com o coração parado? Tem um outro afastador que chama octopus. Então, dominar os instrumentais por tempo cirúrgico já te adianta. Porque o cirurgião sabe, você usou a serra cardíaca, ele vai pedir o afastador. Aí você pensa, é uma cirurgia que o coração vai estar parado ou não? Ah, não, esse coração vai estar parado. Aí você entrega o afastador certo. Então, o afastador de cardíacas, a gente tem o Ankney, a gente tem o octopus, né? Aí depende, aí você tem que pensar, é uma cirurgia de ponte de safena? Aí, se é uma cirurgia de ponte de safena, tem um outro afastador que chama afastador de mamária. Então, você vai conduzindo o tempo de abertura conforme os tempos cirúrgicos, você vai entregando os instrumentais corretos, né? A mamária é uma artéria que a gente tem inframamária, tanto do lado direito quanto externo, direito quanto esquerdo, na parte interna torácica. Então, quando ele serra, ele usa esse afastador para dar, tipo, uma ele lateraliza um pouquinho o externo para ele poder dissecar
essa mamária por baixo. E aí tem esse afastador de mamária. E assim, dentro da cirurgia cardíaca, existe vários tipos também de afastadores de mamária, que com cada cirurgião tem a sua preferência. Então, a cardíaca, além de você ter os instrumentais específicos e fixos, a gente tem aqueles que são os diferenciais. E é legal falar para você, então, que trabalha na ortop, que os cirurgiões, eles são muito entusiastas em modificações, né? Então, tem um cirurgião, que eu acho legal comentar, que chama o Dr. Jarbas, que eu tive, assim, né, o prazer de trabalhar muito tempo com ele, porque ele era um cirurgião, e é até hoje, que descobriu vários instrumentos, ele modificou alguns instrumentais para melhorar a performance dele, que é usada até hoje, né? E tem que vender. Então, a gente conhecer os instrumentais e conhecer, eu já consegui aqui, posso mostrar? Claro. Existe na cirurgia cardíaca um tempo cirúrgico, que é na hora do tempo principal, que você abre, fazer como se aqui fosse meu coração, né? Estão vendo aqui, ó, coração, a aorta e aqui o coração, certo? O coração tá batendo, perfeito? Tem uma hora no tempo cirúrgico que o coração para de bater, quando você clampeia a aorta, o coração para de bater e esse sangue vai todo através de uma cânula para uma máquina, onde tem um profissional que cuida dessa parte sistêmica, enquanto o coração está parado. E o coração parado, ele tem algumas coronárias, que são essas coronárias que o cirurgião vai operar, perfeito? Para você abrir a coronária, às vezes sai um pouquinho de sangue. Como que ele vai fazer uma anastomose se tem aquele sangue obstruindo ali, né? Incapacitando ele de enxergar bem a coronária. Aí ele desenvolveu uma pinça. Deixa eu ver se eu consigo, que eu perdi aqui, peraí. Aí. Espero que vocês consigam ver. Essa pinça, ela não é uma pinça normal. Ela tem uma canaleta. Ela tem uma canaleta do lado direito e esquerdo que você conecta um soprador, um arzinho de CO2 aqui, com um equipo de soro, que vai conectar lá no cilindro de CO2. Esse sorinho por equipo, sorinho não, esse arzinho pelo equipo passa aqui e ele passa por dentro da canaleta que cai exatamente onde está a coronária e assopra. Entendi. Olha isso. É muito específico e isso é muito bacana a gente saber, porque assim, a ortop como indústria tem total disposição de fazer esse processo, né? Porque a gente também gosta muito aqui quando chegam alguns projetos de médicos, assim, né, de equipes, assim, muito criativas, como esse doutor que você falou, de realmente pensar na solução mecânica para o problema do procedimento. Exatamente. Então, a gente vai conversar muito sobre isso, né, quando a gente se conhecer pessoalmente aí em São Paulo, mas, assim, já deixo as portas abertas para a gente desenvolver esses produtos e pensar ali junto com você, junto com a equipe, junto com o médico, em tudo que a gente pode fazer, porque é uma especialidade que tem que ser vista, né? E a ortop, a gente está entrando muito nisso da cirurgia cardíaca. Hoje a gente não trabalha mais só com ortopedia. A gente tem a neuro, tem a buco, tem a geral, tem a GO. Então a gente tá ali na cardíaca também para aprender com o mercado e trazer o nosso conhecimento de indústria e as nossas soluções para melhorar o procedimento. Porque eu tenho certeza que essa pinça ajudou muito a acelerar ali na qualidade, na excelência da operação ali que o cirurgião estava fazendo. Então, isso é muito legal, né? A gente tem que sempre andar junto, a indústria com os instrumentadores, porque você, por exemplo, como eu ia ficar sabendo disso se não fosse através de você, né? A gente tem que ter essa ponte, porque isso traz muitos benefícios. Eu tenho aqui na live a doutora Soraya, ela é cirurgiã na nossa equipe. Queria agradecer, né? Temos a Mônica também, uma instrumentadora de neuro do Rio de Janeiro, também professora na área dela de robótica. E com relação à Soraya, que ela comentou que ela nunca tinha visto essa pinça. Então, olha que interessante. Porque às vezes não é tão divulgado e pode fazer a diferença numa próxima equipe, com um próximo cirurgião. Então, o instrumentador conhecer, né, o que tem de instrumental para também saber oferecer faz muita diferença, né? Com certeza. E
trazendo isso para a indústria, a gente consegue viabilizar essa ideia, né, com todos os créditos da equipe que pensou em uma parceria forte, para a gente colocar isso a nível nacional. Porque Perfeito. a gente está aqui no Sudeste, a gente em Belo Horizonte, você em São Paulo. Mas eu acredito que seja a mesma dor de quem está lá em Manaus, de quem está lá no Belém. Então, trazendo isso de forma ampliada, a gente tem muito a ganhar. Eu acho que assim, essa ideia da pinça foi cirúrgica, né? Foi perfeita e tenho certeza que tem outras coisas que a gente vai conseguir trabalhar também para levar essas soluções, né? Com certeza. A Soraya até respondeu pra gente. Muito legal, gostaria de testar. Deve facilitar muito. Aí Bora testar, Soraya. já é uma porta pra gente validar também com outros cirurgiões, né? Muito, muito bom. Isso aí. Falando um pouquinho assim, de uma parte que é delicada, mas que tem que ser falada. Quais são os principais erros que você já viu instrumentadores cometendo? E assim, erros comuns e como que a gente faz para evitar eles ao máximo? Como que a gente pode tratar desse tema de uma forma clara para espalhar esse conhecimento para o pessoal também? Daí eu queria, assim, é uma pergunta excelente, extremamente importante, e não só na cardíaca, eu acho que para qualquer especialidade, mas na cardíaca, uma das coisas que eu também ensino no curso, que é muito importante, porque no caso, por exemplo, de uma cirurgia de ponte de safena, né? Quando o paciente infarta, você tem que tirar segmentos da veia safena da perna para fazer essas pontes, né? E levar sangue oxigenado para aquela área infartada do coração. E o assistente, né? O cirurgião está no tórax, abrindo, e tem o assistente que está na perna, dissecando a safena. Quando ele termina de secar a safena, normalmente ele entrega para a gente essa safena, que você tem que levar até uma cuba, onde você vai deixar ela banhando ali no soro até a hora do tempo principal, quando ela for ser usada. O que eu já vi instrumentador fazer é se atrapalhar, porque o instrumentador na cardíaca, ele é chamado por 3 pessoas ao mesmo tempo o tempo todo. Então, é o cirurgião do tórax pedindo, é o cirurgião da perna pedindo. Então, você tem que ter um olho no peixe, um olho no gato, saber ouvir o que cada um fala, saber instrumentar para cada um, mas principalmente saber as prioridades de cada momento. E uma prioridade, no caso, por exemplo, quando o assistente está entregando a veia safena, é você conduzir essa veia safena até a sua cuba, o que eu já vi aluno fazer, deixar cair no chão. E a safena só é a cirurgia do paciente. Uhum. Sem safena não tem cirurgia. Aí o que aconteceu? Olha o tamanho do transtorno, teve que dissecar a outra perna porque o segmento caiu. E por que caiu? Porque ela não se preocupou em para depois entregar um instrumental. Porque o cirurgião do tórax pediu, ela se atrapalhou, foi pegar o que ele pediu, então ela deu prioridade ao cirurgião, que eu concordo, mas naquele momento a prioridade era guardar a safena. Sim. Então, ter postura de falar só um momento, doutor, e ele vê que o momento dele é se proteger da safena, ele fala, ela sabe o que ela está fazendo. Então, às vezes, você fala só um momento, doutor. E é segundos, você prioriza o que tem que priorizar, em seguida você entrega. E ela meio que se atrapalhou. Só que assim, isso não é um erro muito incomum, né? Então, uma das coisas assim que eu acho muito importante é você saber priorizar os tempos. Saber quando você tem que entregar um instrumental, mas saber também quando você está pegando uma válvula cardíaca, aquilo custa o preço de um carro, né? Então, você tem que pegar ela com técnica, com precisão e com calma. O cirurgião está lá, vamos. Sim, senhor. Respira fundo e não faz num tempo mais rápido do que você está acostumado. Porque eu digo que quem é apressado come cru. Você tem que ser rápido no seu tempo, para você entregar com técnica, né? E uma coisa que eu desenvolvi no meu tempo de formação como instrumentadora, isso ninguém me ensinou, mas eu adaptei para minha vida e hoje eu ensino no curso. É você usar o seu campo cirúrgico estéreo como um campo de proteção para
válvula, para veia. Então, quando o assistente me entrega essa fena que está na perna, concorda que a perna está estéril? Sim. Eu pego esse segmento de safena e conduzo através do meu paciente. Então, eu faço assim, ó, peguei aqui, eu vou conduzindo por todo o campo estéreo do paciente, chego na minha mesa, vou conduzindo pela minha mesa e eu coloco na minha cuba. Então, eu não faço assim, eu não vou reto, para trás. Porque se eu deixar cair, cai no chão. Uhum. Então, se eu conduzir pelo meu paciente e seguir na minha mesa até a minha cuba, se cair, cai no campo estéreo, eu pego de volta. Você tira ali um pouco das possibilidades dessa safena não ser utilizada, né? Caso ocorra Os algum riscos. problema, você já está diminuindo ali. São técnicas, né? E que, por exemplo, é bem específico da cardíaca. A lógica ela pode ser aplicada em outras especialidades. Por exemplo, na questão da válvula cardíaca, é um OPME. Na ortopedia também tem OPME, na neuro também, na PUC também. Então, esse cuidado com o material, ele é muito importante, porque, como você falou, é um material muito caro. Então, a gente tem que ter essa abertura também, que a instrumentação cirúrgica, ela não é focada apenas na mesa, no que está dentro ali daquele retângulo e pronto, e acabou. Ela é muito mais ampla, né? Muito mais. O instrumentador, ele é muito mais amplo e ele é extremamente importante. Você falou, você tem que instrumentar para 2 cirurgiões que estão fazendo coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, isso, gente, isso é sensacional. Porque você tem que ter o pensamento desenvolvido para 2 coisas com excelência ao mesmo tempo, né? Então, você precisa de experiência. Não dá para você sair de um curso de ciclo básico e já ir fazer isso que não vai dar conta, né? Eu acho que, graças a Deus, a gente chegou na era das especialidades, que eu acho extremamente importante. Eu acho que um instrumentador ele tem que fazer um curso básico muito bem feito. Uhum. Hoje, infelizmente, a gente tem escolas muito ruins no mercado também. Principalmente depois da pandemia, pipocou escola que acha que 2 meses de curso já entrega um profissional. E, assim, além da gente ter um curso muito bem embasado, com uma carga horária muito boa de anatomia, de fisiologia, de técnica cirúrgica, de tudo que você pode imaginar, né? Tanto da parte da área da saúde como um todo, como parte técnica de também reconhecer os instrumentais, saber o que é instrumental de cada especialidade, né? E a responsabilidade que você tem com relação à contaminação, né? De falar, doutor, contaminei só um segundo, vou tirar minha luva. Tudo isso, um bom curso, né? Ele te entrega. Só que hoje a demanda está muito maior que isso. Além de você ter um curso muito bem embasado, você tem que, durante o curso, já ir se descobrindo como profissional para você saber qual o direcionamento que eu vou fazer após a graduação. Qual é o meu perfil como pessoa? Eu sou uma pessoa agitada, sou uma pessoa acelerada, sou uma pessoa muito dinâmica. Cardíaca é legal. Eu sou uma pessoa mais centrada. Cardíaca também tem que ser centrado, tudo isso. Mas eu digo assim, por exemplo, na neuro. Neuros são cirurgias que passam muito mais de 5 horas, mas é aquela cirurgia calma. É algo mais assim. É totalmente assim, tão grande e específico como cardíaca, mas o perfil profissional é totalmente diferente. Que não me cabe, por exemplo. Eu já gosto de uma cirurgia dinâmica, eu gosto disso, de entregar um instrumental para um, para outro. Eu acho uma delícia, porque quando eu vejo já acabou. É uma cirurgia longa, mas por ela ser dinâmica, ela passa muito rápido e ela é muito gratificante. Então, durante o período da graduação, hoje é importante o aluno ele se enxergar como instrumentador. Qual é o meu perfil? O que eu gosto? Ortopedia? Vou fazer curso de aperfeiçoamento em ortopedia. Eu gosto de cardíaca. Vou fazer curso de aperfeiçoamento em cardíaca, porque o chefe, né, a equipe, ela já espera de você, além de um respaldo da graduação muito bem embasado, você já conhecer a especialidade que ele está trabalhando também. Uhum. Agora, claro, tudo isso também você vai agregando conforme você vai trabalhando, né? Quantas vezes, quando eu comecei, eu não esperei acabar a cirurgia, peguei o residente, né? Porque a gente tem mais coragem de perguntar pro residente, né? Eu tinha medo de falar com o chefe. Aí eu chamava
O residente falava assim, ai, amor, vem cá. Aí eu trazia uma folha de sulfite e falava, explica aqui para mim, aquela hora eu achei tão legal, mas eu não entendi, né? Então, a gente tem que estudar sempre. Estudar sempre. Tudo se evolui o tempo Sim. todo. E olha como é importante essa questão que você falou, né? De que você foi atrás da informação e não só a informação que competia ao seu lado como instrumentadora, mas a informação sobre o procedimento, Perfeito. sobre o que estava sendo feito, né? Qual que era a operação ali que estava sendo realizada. Então, eu acho que, assim, a gente falando de especialidades tão complexas, em nível, assim, de complexidade do procedimento, quanto a cirurgia cardíaca, a neuro, até a ortopedia, né? Que são aquele monte de caixa. Esse é o perfil que eu acredito que as equipes buscam, né? São pessoas interessadas e muito curiosas. Então, que precisam, que tem essa sede de informação ali, de aprender sobre o que está sendo feito ali na frente dela e que não viva na caixinha da mesa cirúrgica apenas, né? Dominar isso é muito importante, mas assim, a gente está conversando com várias pessoas de várias especialidades assim nos últimos meses e esse é o discurso. Exatamente. Esse é o discurso, assim, da maioria das pessoas. A gente precisa de profissionais. E os profissionais que estão sendo formados precisam de emprego. Mas há uma lacuna entre esse pessoal que forma e o preenchimento dessas vagas. E eu acho que essa lacuna é justamente a especialização. Porque cirurgia geral tem muita rotatividade, mas as cirurgias específicas também. E a gente não pode colocar o profissional que não tem esse conhecimento para correr um risco ali. Ele está se colocando em risco sem o conhecimento, está colocando a equipe em risco e o paciente. Então, como que a gente vai resolver isso? Através da educação, da especialização, da busca por conhecimento. E aí é isso que a Ortop tem assim muito como objetivo, sabe? É conectar vocês, profissionais que têm essa experiência maravilhosa no que fazem, com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com os instrumentadores, né? E levar isso para dentro dos hospitais e trazer esse pessoal para a gente, porque a gente vê que existe profissional, existe vaga, mas algo ali ainda não está fluindo como deveria. Você concorda? Sim? Já viu? Assim, eu ouço muito aluno, pessoas, né? Pessoas em geral falando assim, ai, me formei e não consigo emprego. Ai, é muito difícil. Ai, é muito fechado. Aí eu chego nessa pessoa e falo, olha, amanhã eu vou ter uma cirurgia, bora. Ai, mas é muito cedo. Ah, mas eu moro tão longe. Ah, mas tem que estar 7 horas. Nossa, você chega às 6:30 da manhã, mas eu tenho que sair 4 horas da manhã de casa. Aí eu já vou lendo aquilo, o que que eu faço? Eu já vou excluindo. Porque tem tempo para perder com pessoas assim, né? E assim, infelizmente, eu como professora, como profissional, eu posso dizer que o mercado, o que está vindo, né, de profissionais desse tipo, está muito grande, né? E uma coisa que não muda é a exigência do mercado de bons profissionais. Isso não muda. E isso, pelo contrário, muda para melhor. Cada vez mais os profissionais que estão atuando estão críticos, estão exigentes, né, de bons profissionais. E do outro lado, a gente está tendo uma demanda que cada vez está mais rasa, menos comprometida, mais insegura e mais evasiva, né? Então, eu preciso de profissionais, eu preciso de pessoas que me ajudem. Eu conto hoje com 5 colegas. Dos 5, um é o braço direito, e eu sou o braço direito dele. Que a gente se conhece, né, de uma vida inteira. Meu professor, foi ele que me ensinou há 30 anos atrás, então veja que eu fui a aluna pupila dele, e ele é meu amigo de vida. E a gente hoje troca figurinha, ele troca cirurgia comigo quando ele precisa. E, assim, a gente precisa de bons profissionais hoje no mercado. Jovens profissionais que têm essa responsabilidade dos antigos. Porque o que eu vejo hoje ele olhou feio para mim, não vou mais. Como assim, gente? Ele gritou comigo. Ele não gritou com você.
Ele pediu uma pinça e ele falou, pinça! Porque a exigência do momento era dele pegar aquilo na mão rápido. Uhum. E o comprometimento dele com o paciente dele, porque quando ele abre o paciente, ele tem tempo para fechar. Então, eu falo que tem que entrar aqui e sair aqui, não pode descer pro coração. Entendeu? E hoje, o que mais tem de corações sentidos, né? E aí, muitas pessoas perdem grandes oportunidades no mercado porque desistem muito cedo, né? Porque não acreditam que podem passar por aquela intercorrência, não levar para o pessoal e se aprimorar. Ah, errei. Por que eu levei bronca? Onde eu errei? Né? Eu tenho quase 30 anos, eu tomo cuidado até hoje de não errar. Não é, não é um trabalho mecânico. Eu estou realmente comprometida e estou ali porque cada paciente é um paciente. A minha cirurgia cardíaca pode emergenciar e precisar de uma demanda mais rápida ou de alguma coisa mais rápida a qualquer momento. Então, eu realmente estou inteira ali. Não é porque eu tenho 30 anos que eu estou com a cabeça ali entregando uma... Não. Isso não pode... Prático, né? E já aconteceu. Pensa, Nicole. Pois não, doutor. Você tem que ter, sabe, conduta. Pois não, doutor. Sim, senhor, doutor. Não ouvi, doutor. Pois não. Sabe, ter ética, ter profissionalismo. Passar segurança para o seu chefe, porque ele tendo segurança em você, ele fica mais seguro no procedimento dele e a equipe inteira fica mais tranquila. Agora, para eu chegar nesse nível, quantas vezes eu passei por maus bocados? Mas eu não desisti. Eu cheguei em casa, eu estudei, eu me aprimorei e eu voltei muito mais forte no dia seguinte. Então, o que a gente precisa hoje, independente da especialidade, é de pessoas que venham para o mercado raçudos, com raça, com vontade de realmente levantar a bandeira da instrumentação e não desistir no primeiro percalço, né? E de realmente gostar daquilo que faz e de ter aprimoramento contínuo o resto da vida. Eu até hoje estudo. Quer me deixar feliz? É eu ir para um congresso, é eu ir para um simpósio, ou eu ver, por exemplo... Nossa, eu não sei sobre isso, né? E a gente enxergar o tanto de coisas que a gente pode aprender. Porque ninguém não sabe 100% de tudo, nem o cirurgião. Os para congresso o tempo todo, fazem cursos, workshop o tempo todo. A gente também tem que acompanhar. A equipe tem que acompanhar. E assim, até pensando em tecnologias, a cirurgia robótica está aí. Ela funciona para algumas coisas, para outras ainda não, mas isso não tem volta. A tecnologia não tem volta. Então, a gente também tem que acompanhar esses conhecimentos. E se a gente não tem a vontade ali e a resiliência de aprender o básico, como que a gente vai chegar lá no topo, né? É sobre isso, sobre essa resiliência de eu tomei xingo hoje, vou aprender amanhã, e depois de amanhã eu vou fazer o certo. Exato. Isso aí. E melhorar todo dia. Exato. Temos uma fã aqui, ó, Amanda. Nick é incrível, a melhor de todas. Sim, a Amandinha assim, é um sonho na minha vida. Ela é de BH, fez o curso comigo, acho que há uns 2 anos atrás, né, Amanda? Uns 2, 3 anos atrás. E ela chegou e me falou, amo cardíaca e eu vou ser da cardíaca. E hoje ela instrumenta, assim, com tanta excelência, posta foto, eu tô lá sempre curtindo. E é gostoso a gente ver esses alunos florindo aí, né, em tantos estados, né, e passando a excelência que a especialidade pede. Então, eu fico muito feliz dos frutos, né, florindo por aí. É muito, muito gratificante. A educação, ela tem esse papel muito gratificante, né? Porque, assim, eu falo até da nossa parte aqui da Ortop. A gente poderia estar só vendendo instrumental cirúrgico, né? E pegando o pedido e passando o pedido e focado ali só nisso. Não é só isso que importa, né? Se a gente não contribuir para o nosso mercado, a instrumentação cirúrgica nunca vai crescer. Então, hoje a gente tem uma profissão de extrema importância que ainda não é nem regulamentada. Então, se a gente tem forças de todos os lados, do lado da indústria, do lado dos professores, os profissionais que estão em campo, a gente não vai sair do que está hoje. Eu queria falar do quanto eu estou feliz pela Ortop, né?
porque eu, como instrumentadora há tanto tempo no mercado, eu posso falar que eu não conheço outra empresa de instrumental cirúrgico tão interessada, voltada também para o lado do olhar do instrumentador cirúrgico, né? Isso é um diferencial da Ortop, que eu fico muito feliz de estar aqui hoje falando com você, porque eu sei do profissionalismo de vocês da verdade que vocês passam. Não é uma coisa mecânica para vender. Vocês realmente acreditam que o instrumentador é um aliado muito importante da indústria, da evolução contínua, né, dos instrumentais cirúrgicos. E esse olhar de vocês voltado para a nossa área faz um grande diferencial, né? Nos traz um grande diferencial também. Então, vocês estão de parabéns. Eu fico muito feliz, porque eu acho que é o que você falou. A instrumentação cirúrgica, ela não é só entregar pinça, né? Ela não é só aquela coisa mecânica, ela é muito mais do que isso. E quanto mais a gente agregar, né, a equipe, o instrumentador com a indústria e mostrar para o mercado profissional, mostrar para as equipes, para ela ter esse olhar, né, mais profissional para o nosso lado, mais forte nós ficamos para realmente ter alguém por nós que nos leve a sério, né? Nós como profissão, nós somos essenciais. Com certeza. E isso chega, o nosso final, ele se conecta à primeira fala sua aqui na live. Qual que é o perfil do instrumentador da cardíaca? É o perfil de um instrumentador seguro. E todo esse processo vai fazer com que a gente consiga formar pessoas seguras. Se a gente tem uma profissão mais valorizada, se a gente tem algo mais sério, mais profissional, as pessoas vão sair dali sabendo que elas têm direitos, têm deveres, têm voz e têm importância. E isso vai fazer com que o profissional cresça dentro da sala. Então, ele não é só um instrumentador cirúrgico, ele é um instrumentador cirúrgico. E se não tiver ele, a cirurgia não começa. Se não tiver o instrumentador cirúrgico, a cirurgia não acontece. Quem que vai instrumentar ao mesmo tempo para o cirurgião da safena e o cirurgião que está lá no externo? Não vai, isso não acontece, né? Então, a gente aqui há muito tempo enxerga esse papel de extrema importância. E os profissionais que estão formando agora têm que ter isso em mente. Você vai chegar a esse nível de profissional, né? De pessoa que tem esse conhecimento. Mas você tem que enxergar a importância da sua própria profissão. Para você conseguir ter a postura, conseguir conversar e colocar ali a sua importância dentro da sala, né? A Amanda até comentou aqui. Exato. A Amanda comentou aqui que achou a Nick através de um mini podcast com a Flávia, né, Flávia? A gente tem que marcar uma live também juntas pra gente conversar. E assim, é um universo que tem muita gente interessada em compartilhar conhecimento. Então, a gente está aqui num sábado à tarde, conversando sobre o que a gente gosta de fazer. Eu sobre os instrumentos, você da cardíaca, que é a sua paixão. Então, tem conhecimento, gente. É só vocês buscarem, participarem, que eu já puxo o gancho de novo para convidar vocês. Dia 24 e dia 25 em São Paulo. A Ortop vai estar em parceria com a Nicole, participando aí de um curso de especialização em cirurgia cardíaca. Então, quem tiver interesse, a gente está saindo aqui de Belo Horizonte. A gente vai achar aí em São Paulo. Então, gente, não perde a oportunidade. Porque se vocês querem realmente ter esse diferencial no mercado, tem que correr atrás de conhecimento, né? E a oportunidade existe, né? Tem cursos, então a oportunidade existe. Vai das pessoas se interessarem e fazer a parte dela de estudar, de se aprimorar e de chegar com a exigência que o mercado tem, né? De você chegar competente e pronto para trabalhar. E, assim, ter a parceria da Ortop vai ser um diferencial no meu curso. Eu queria agradecer a grande oportunidade. Nada melhor do que a gente unir o curso aos instrumentais, né? Então, a gente vai ter lá uma bancadinha com vários instrumentais da cardíaca para todo mundo pegar na mão, sentir o gostinho, né?
E eu queria agradecer a primeira parceria de muitas, né? Que eu já estou vendo a gente aí pro resto da vida juntinho. Com certeza. E comentar com todo mundo que esse vai ser o primeiro curso voltado para cirurgia cardíaca congênita, né? Então é um curso pioneiro, não tem no Brasil. Eu levei, tô na 21ª turma de cirurgia cardíaca adulto, né? Então eu precisei de 20 turmas para criar a coragem de fazer a congênita, porque ela é, você imagina, se a cirurgia convencional adulta já demanda tanto, a congênita é um universo à parte, né? Então demanda muito mais. E veja que a especialização chegou num grau que eu estou dando a especialização da especialização. Exatamente. Então, um cirurgião cardíaco que hoje instrumenta adulto, o que ele precisa para também instrumentar congênita? É isso que você vai descobrir. Isso aí. Que bom, né? Tem que movimentar conhecimento, acompanha a gente, segue aí já o Instagram da Ortop, segue o Instagram da Nick. A gente vai cada vez expandir essas parcerias de conteúdo, de cursos. Então, vamos programar também, Nicole, para a gente trazer esse curso para Belo Horizonte, né? Bora. Ao pessoal daqui, eu tenho certeza que isso dá certo. Inclusive, a minha professora de instrumentação cirúrgica aqui em Belo Horizonte é a Júlia, e ela me falou, gente, eu saí daqui e fui fazer um curso com a Júlia também, lá em São Paulo. Então, realmente, gente, vamos se conectar para a gente fortalecer isso daí e ir atrás de conhecimento. Eu tô aqui, ortopedia, neurogeral todo dia, mas eu quero que a cardíaca também seja um carro-chefe aqui no Ortop. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso. Com certeza. Se depender de mim, já é sucesso. Que ótimo. Muito obrigada, gente, por esse bate-papo. Foi incrível. Algumas pessoas perguntaram, a gente vai deixar essa live salva lá no nosso YouTube. Então, acompanhem nos próximos dias. Assim que a gente já fizer os cortes, edições, a gente vai soltar lá. E muito obrigada a todo mundo que participou. Amanda, Flávia, outras pessoas que entraram aí. A Mônica, Fernanda. Então, todo mundo que entrou, que conseguiu acompanhar. Muito obrigada e agradeço também de coração você, Nicole, por essa abertura, por ser essa pessoa especial. E em breve a gente vai se conhecer pessoalmente. Perfeito. Queria agradecer também, né? Falar que fazer lives eu acho extremamente importante para trazer os alunos, as pessoas novas para o mercado, para conhecer os profissionais que estão aí na área. Então, queria dar os parabéns pela Ortop por essa oportunidade de mostrar grandes instrumentadores aí de cada um de sua especialidade, né? E falar também para todo mundo que participou, queria agradecer, grandes amigos, né? Grandes cirurgiões também aí na live, meus amigos, meus alunos. Obrigada. E a gente se vê no curso, dia 24 e 25. Vou fazer uma fotinho aqui, se você quiser fazer um coraçãozinho, Fê, só para a gente postar. Aê! Vai ficar salvo lá. E quem quiser falar comigo depois, saber um pouquinho mais de cardíaca, né? Tem alguma dúvida, pode me chamar no privado também. Estou à disposição. É isso. A Ortop também está à disposição, que vocês precisarem aí. A gente vai apoiar sempre vocês, instrumentadores, cirurgiões. Então, a gente vai trabalhar nisso também, Nicole, das personalizações. E eu acho que vai ser um projeto a longo prazo muito interessante. Eu tenho certeza disso. Obrigada. Obrigada. E tamo junto. Muito obrigada, pessoal. Bom final de sábado para vocês, bom final de semana para quem está descansando, bom plantão para quem está de plantão. E é isso, até mais. Vem todo mundo para cardíaca. Tchau, Tchau. gente. Obrigada, querida.